Projeto Desmitificando o Direito está começando. Quero agradecer a presença de todos vocês e quero contar com a participação de vocês, que hoje estou rouca. Então, quero contar nessa acolhida do professor Tiago Ferreira Cardoso Neves, que veio do Rio de Janeiro conhecer Porto Alegre e nos dar essa oportunidade de estar conhecendo um pouco do trabalho dele, da pesquisa que ele faz também na área que ele atua. Ele é professor da Emerge e advogado do escritório Silvio Capanema de Souza Advogados Associados. Pesquisa na área do direito civil e direito empresarial, tem obras publicadas nessas áreas, e depois até eu peço para tu mencionar quais são, porque eu não coloquei aqui no currículo. E hoje ele veio apresentar o tema: as repercussões do novo Código de Processo Civil no direito empresarial. A gente sabe que teve muitas mudanças, a gente já teve palestras de outros temas, né? Tanto no aspecto do trabalho, da família, até foi tocado um pouco no aspecto empresarial, mas foi tocado no que se refere ao agravo de instrumento. Foi no mês passado que nós tivemos com o professor Leonardo Aquino e a professora Renata Malta Vilas Boas, vieram de Brasília. Então, dando as boas-vindas, professor Tiago, obrigada, agradecendo a presença da mãe dele também, a dona Sônia, que veio prestigiar o filho, e agradecendo também essa live em nome da Karina, que há 10 anos a gente ocupa esse espaço para proporcionar um debate e promover o direito como instrumento de cidadania. O certificado é entregue no final, mediante uma taxa simbólica de R$ 5. Assinem o livro de presença e façam papel por mim hoje na participação e acolhida do professor, para que eu não faça pergunta e vocês façam. E aqui são os livros que nós vamos doar. Tá? Muito obrigada. Seja bem-vindo, Tiago. Bom, gente, boa noite. Primeiro quero agradecer você, Carmel, pelo convite para estar aqui. É um imenso prazer. Agradecer também a Saraiva aí pela acolhida e agradecer a presença de vocês para tratarmos aí de um tema, para mim, instigante. Espero que seja para vocês também, que os estimulem ao final da apresentação a também pesquisar e buscar as respostas que eu também ainda busco. A gente não tem nada certo no direito, e tudo é sempre duvidoso, depende da nossa interpretação, da visão do que cada um tem acerca dos institutos e daquilo que o legislador prevê. O nosso tema hoje, eu vou tratar aqui, ainda que sucintamente, das repercussões do novo Código de Processo Civil sobre o direito empresarial. O direito empresarial, embora inequivocamente seja um ramo autônomo do direito, do direito material, ele sofre, como a maioria dos ramos, a influência direta das leis instrumentais, as leis processuais. No caso, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe regramentos próprios sobre matérias importantíssimas da esfera mercantil, da esfera empresarial. Então, eu queria abordar alguns pontos para vocês que eu entendo serem mais relevantes, mais interessantes, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista prático. Bom, eu na verdade quero abordar para vocês aqui 4 pontos. 2 são um pouquinho mais profundos, mas 2 outros que eu vou começar são mais leves, mas não menos importantes, e que poucas pessoas se dão conta aí quando estudam o novo Código de Processo Civil, especialmente no que toca à sua repercussão no direito empresarial. Primeiro, gente, nós tínhamos uma disposição no Código de Processo Civil de 73, lá no seu artigo 112, parágrafo único, que previa a possibilidade do magistrado, do juiz, de ofício, reconhecer a nulidade, a invalidade de cláusulas de eleição de foro nos contratos de adesão. Então, o Código de Processo Civil anterior, o revogado, de 73, ele previa essa possibilidade do juiz reconhecer de ofício a nulidade e invalidade dessas cláusulas de eleição de foro, né? Então, nos contratos de adesão, ou seja, aquelas cláusulas em que as partes
nos contratos, nas relações em que a competência para julgamento fosse uma competência territorial, uma competência de foro e, portanto, relativa, as partes podiam escolher, eleger em qual foro iriam dirimir as controvérsias. E nesses contratos, se fossem eles de adesão, o CPC admitia aí que o juiz de ofício declarasse a invalidade delas. Observe que a previsão anterior do novo Código não fazia qualquer diferença se esses contratos eram de natureza civil ou de natureza empresarial. Então não importava, bastava que o contrato fosse de adesão para abrir essa possibilidade para o magistrado. Com o novo Código, a questão mudou um pouquinho, né? Foi uma mudança de uma palavra, retirada de uma palavra, mas que altera sensivelmente esse regramento. Hoje essa previsão, a previsão que é semelhante à do anterior, está no artigo 63, parágrafo 3º do novo Código, e prevê lá o 63, parágrafo 3º, que o juiz pode reconhecer de ofício e antes da citação a ineficácia das cláusulas de eleição de foro se ele a entender abusiva. Então veja, parece que é a mesma coisa, mas não é. O Código anterior previa a possibilidade de declaração de invalidade nos contratos de adesão. Hoje, o juiz pode, antes da citação, reconhecer também de ofício a ineficácia e não invalidade da cláusula nos contratos em que tenham cláusula de eleição de foro, desde que ela se verifique abusiva. Então veja, hoje não se exige mais para esse reconhecimento de ineficácia da cláusula de eleição de foro que o contrato seja por adesão. Em qualquer contrato, ainda que seja um contrato paritário, em que as partes possam discutir as cláusulas desse contrato, se ela se revelar abusiva, o juiz pode reconhecer de ofício antes da citação a ineficácia dessa cláusula. Lembrando que isso serve para contratos civis e contratos empresariais. E o que seria essa abusividade da cláusula? Segundo o STJ, em precedentes recentes, depois da alteração do novo Código, essa cláusula de eleição de foro ela seria abusiva se ela inviabilizasse ou dificultasse, em especial, o acesso ao Poder Judiciário. Então, se essa cláusula, se ela revelar aí uma inviabilidade que a parte possa ir a juízo, exercer o seu direito de ação, ou se esse exercício desse direito se tornasse dificultoso, essa cláusula seria abusiva e o juiz poderia reconhecer a sua ineficácia. Vou dar um exemplo aqui de um julgado de mais ou menos 3 meses atrás, no conflito de competência 142.750. Quem está anotando, é um conflito de competência 142.750 do Rio de Janeiro. O julgado, então, do STJ, no caso, que começou no Rio de Janeiro. Qual era a situação aqui? Aqui se tratava da compra e venda de um shopping center no valor de 200 milhões de reais. Então, as partes celebraram um contrato de compra e venda no valor de 200 milhões de reais. Não havia hipossuficiência, não havia vulnerabilidade. Então, as partes, numa situação de paridade, numa situação equiparada. Na hipótese concreta, o STJ entendeu que a cláusula não era abusiva. Mas você lendo inteiro o teor do acórdão, vocês vão verificar que o STJ reconheceu expressamente aqui essa possibilidade de afastamento da ineficácia pela abusividade. O STJ, nesse julgado, diz expressamente que é possível a declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro se ela revelar essa impossibilidade de acesso ao judiciário. No caso, ele entendeu que não havia,
porque ele compreendeu que pelo valor do negócio e pela participação inclusive de advogados na causa, não havia aí um vício técnico, um vício de interpretação técnica da cláusula, ou seja, as partes sabiam do risco da inserção daquela cláusula de eleição de foro. Então, eram partes plenamente capazes que optaram por essa cláusula. Então, o STJ afastou no caso concreto, mas embora tenha afastado, ele reconheceu expressamente a possibilidade. Então, a primeira alteração diz respeito a essa possibilidade aí de reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro. Outro ponto também importante, e que pouca gente se deu conta, diz respeito à citação das empresas públicas e empresas privadas, a incitação e a intimação das empresas públicas e das empresas privadas. O artigo 246, parágrafo 1º do novo Código, ele prevê que a exceção, ou seja, tirando as empresas de pequeno porte e as microempresas, todas as empresas públicas e privadas devem manter um cadastro junto ao tribunal de cada estado para receber citação e intimação. Então, afastadas, ou seja, a exceção das empresas de pequeno porte e das microempresas, todas as demais, públicas ou privadas, têm que manter um cadastro junto ao tribunal para que recebam citações e intimações. Qual é a consequência disso? Para citar empresas públicas e privadas hoje, não se faz mais necessário de envio de correspondência com aviso de recebimento, não precisa mais o oficial de justiça ir lá para fazer a citação, a intimação. Esse procedimento se dará obrigatoriamente de modo eletrônico. Então, inclusive a citação, a empresa vai receber lá no e-mail que cadastrar no sistema do tribunal, a citação das ações com a contrafé. Eu não sei como está aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul, mas lá no Tribunal do Rio de Janeiro já está correndo aí o prazo, a convocação que o tribunal fez para que as empresas informem esses dados ao tribunal para receber as citações e intimações. Uma crítica aqui ao Código de Processo Civil. A lei não prevê aqui uma sanção para a empresa que não fizer. Então, é uma norma desprovida de sanção. Então, quem não cumprir não se sabe quais serão as consequências. Por óbvio, terão que ser citadas se não for encontrado o seu cadastro no sistema do tribunal, terão que ser citadas do modo tradicional, ou intimadas. Né? Então, acho que pecou o legislador aqui, ele foi omisso sobre esse aspecto, na previsão de uma sanção aí para aquelas empresas públicas ou privadas que não fizerem esse cadastro. Então, esses são os dois primeiros pontos rápidos e mais suaves que eu queria abordar, que poucas pessoas mencionam, poucas pessoas se dão conta dessas repercussões aí sobre matérias, sobre relações empresariais. Bom, agora as questões que são sempre mais comentadas aí e que, por isso, talvez mereçam maior destaque para a gente. Eu gostaria de conversar com vocês, também de modo não muito aprofundado, porque o tempo não nos permite, mas eu quero conversar com vocês sobre a questão da desconsideração da personalidade jurídica e da dissolução, liquidação das sociedades empresárias. Foram dois pontos que o novo Código de Processo Civil promoveu aí profundas alterações. Primeiro, a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Até o advento do novo Código de Processo Civil, a gente só tinha 3 leis aí que tratavam da desconsideração da personalidade jurídica. Você só tinha 3 dispositivos que tratavam da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade empresária ou de qualquer outra pessoa jurídica. Primeiro, a gente tinha, ou melhor, a gente tem ainda
o Código Civil. O Código Civil, lá no artigo 50, traz aquilo que a doutrina chama de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, é aquela desconsideração da personalidade jurídica em que se verifica o uso abusivo ou fraudulento da pessoa jurídica para lesar terceiros. Então, verificando-se a fraude ou o abuso da personalidade jurídica, pode a parte que se sentir prejudicada pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. O STJ, ele sempre entendeu, continua entendendo dessa forma, que são 3 as hipóteses que caracterizam essa fraude e esse abuso da personalidade jurídica que autoriza a desconsideração. Então, o STJ ele entende que em 3 situações é possível caracterizar essa fraude, esse abuso para a desconsideração. A primeira delas é a confusão patrimonial. Então, havendo confusão patrimonial, ou seja, quando você não souber diferenciar, separar o que é patrimônio do sócio, o que é patrimônio da sociedade, está autorizado o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica. Está caracterizada a fraude ou o abuso. Então, a primeira hipótese é a confusão patrimonial. A segunda hipótese que o STJ reconhece como de fraude ou abuso da personalidade é no caso de dissolução irregular. Então, havendo dissolução irregular da sociedade, caracterizado estará a fraude ou abuso que autoriza a desconsideração. E o que seria essa dissolução irregular? Seria uma dissolução fora das hipóteses previstas na lei para a dissolução. As hipóteses do 1033 do Código Civil, hipótese de falência da lei de falências. Então, se você não observa as hipóteses ordinárias, regulares de dissolução da sociedade, você tem uma dissolução irregular que autoriza a desconsideração. Aqui só um parênteses nessa parte. O STJ ele tinha um entendimento já há muitos anos, e vocês vão encontrar centenas de julgados, não estou exagerando, são centenas de julgados, prevendo a dissolução irregular, o simples fato de haver uma dissolução irregular como causa para desconsideração. Mas o STJ, cerca de 1 ano e meio atrás, ele passou a exigir, no caso de dissolução irregular, a comprovação do dolo dos sócios de lesar credores com a dissolução irregular. Então, o STJ hoje, para ele, não basta a não observância das disposições legais para a dissolução de uma sociedade. Além disso, para que seja possível a desconsideração, é preciso que se verifique, que se constate aí o dolo do sócio, dos sócios que promovem a dissolução irregular, em lesar os credores. Bom, então essa é a segunda hipótese que caracteriza aí a fraude ou abuso. A terceira hipótese é a do desvio de finalidade. Ou seja, quando se utiliza uma sociedade com finalidade diversa e ilícita daquela para a qual ela foi criada. Por exemplo, quando você cria uma pessoa jurídica, uma sociedade de fachada simplesmente para lavar dinheiro, para justificar um rendimento que você não tem e obtido por meios ilícitos. Então você constitui uma sociedade, passa a emitir notas fiscais frias e declara aquilo à fazenda, como se fosse lucro da sociedade. Você faz uma distribuição de lucro para os sócios e comprova uma renda que você ofere de modo ilícito. Essa é uma das formas mais rudimentares de se lavar dinheiro. E aqui eu não estou ensinando ninguém a fazer isso. Tá? Isso vocês vão encontrar em qualquer julgado do STJ que prevê essa possibilidade. Então, nessas três hipóteses, você tem a fraude ou o abuso, que caracteriza possibilita a desconsideração da personalidade pela teoria maior. Você tem ainda,
no nosso ordenamento uma outra hipótese chamada na lei de desconsideração da personalidade jurídica, que é do artigo 28 do CDC. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz lá nos seus 5 parágrafos hipóteses que ele chama de desconsideração da personalidade jurídica. A que ganha maior destaque, que é chamado pela doutrina de teoria menor da desconsideração, é que está prevista no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, que admite a desconsideração da personalidade jurídica pela simples incapacidade patrimonial do fornecedor. Então, pelo artigo 28, parágrafo 5º do CDC, se o fornecedor não tem bens suficientes para ressarcir, para indenizar o consumidor pelos danos, o CDC admite o que ele chama de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. E aqui abro também um parênteses. Aqueles que estudam de modo mais técnico a desconsideração da personalidade jurídica afastam do artigo 28 do CDC a sua caracterização como desconsideração. Em verdade, o artigo 28 do CDC traz uma responsabilidade subsidiária de sócios de sociedade em relação de consumo. Por quê? Porque a desconsideração ela é sempre excepcional. A regra é que haja uma separação patrimonial, a separação do patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. Se essa ausência de separação, ou seja, se a possibilidade de se ingressar no patrimônio dos sócios for uma regra, no final das contas, ninguém mais vai querer exercer uma atividade como sociedade, porque o seu patrimônio pessoal estará em risco em qualquer caso. Então, a desconsideração ela é excepcional, sempre quando há um desvio, uma fraude, um abuso. Nas condições normais de temperatura e pressão, os sócios numa sociedade não têm responsabilidade pelas obrigações pessoais. Por isso que a hipótese do artigo 28, parágrafo 5º do CDC, tecnicamente, embora esteja lá o texto do 28, o cabeçalho, diga da desconsideração da personalidade jurídica, tecnicamente ali não é desconsideração, mas uma responsabilidade subsidiária dos sócios, imposta pela lei. E a terceira regra no nosso ordenamento sobre a desconsideração da personalidade jurídica está no artigo 4º do Código Ambiental, no artigo 4º da Lei 9.605 de 95. Então, o artigo 4º da Lei 9.605 traz lá a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando há dano ambiental. Nas situações de dano ambiental, se aproximam da teoria do risco integral. Então, ali se justifica a responsabilidade da sociedade e dos sócios por conta disso. Então, nós tínhamos essas 3 previsões no nosso ordenamento. Agora, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a partir do seu artigo 133, passamos a ter novas previsões legais sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E o artigo 133 do novo Código trouxeram algumas relevantes alterações, novidades no que toca à desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro, lá no novo Código, previu-se expressamente, no 133, parágrafo 2º, a chamada teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, positivou-se a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica. E o que é essa danada aí de desconsideração inversa? Bom, a desconsideração, pela desconsideração, a direta, a que é a normal, você afasta a personalidade da pessoa jurídica para atingir o patrimônio do sócio.
do sócio que utilizou indevidamente a pessoa jurídica, a sociedade. Na desconsideração inversa é exatamente o contrário. Você afasta a personalidade da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigações particulares dos sócios. No caso da direta, são responsabilidades da sociedade que o sócio vai responder. Na inversa, a sociedade vai responder por obrigações particulares do sócio. Inverte-se o jogo. A desconsideração inversa foi uma criação doutrinária. Foi uma criação doutrinária, especialmente no âmbito do direito de família. A desconsideração inversa surgiu no direito de família. E ela surgiu com o intuito de evitar aquelas fraudes nas dissoluções de casamento, em que a regra era essa época, você tinha o marido e a mulher casados. O marido, um belo dia, depois de anos de casamento, resolve separar da esposa, né? Trocar aquela de 40 por duas de 20. Só que ele tinha um patrimônio, tinha lá o patrimônio do casal, a casa, o carro, outros bens, casa de praia, seja lá o que for. Então o que ele fazia? Ele transferia esses bens para a pessoa jurídica. Ele fazia transferência desses bens para uma pessoa jurídica da qual ele fosse sócio. E depois que ele fazia essa operação, o que ele fazia? Pedia o divórcio, a separação. E aí, na hora de você fazer a partilha dos bens do casal, você não tinha bens a partilhar. Você não tinha bens em nome do casal, porque os bens estavam em nome da pessoa jurídica. Então, passou-se a adotar a teoria da desconsideração inversa para atingir o patrimônio daquela sociedade, para alcançar aqueles bens que, na verdade, eram do casal. E aí você conseguir fazer a partilha dos bens. Então, o novo código, ele hoje positivou expressamente essa, que era uma criação doutrinária e aceita pela jurisprudência. Outro ponto importante sobre a desconsideração que o novo código tratou é que ele acabou com a controvérsia que existia sobre o momento em que você podia requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Eu passei, antes do novo código, passava muito por isso lá no Rio de Janeiro. Alguns juízes teimosos aí, que insistiam em não aceitar uma desconsideração no curso do processo. Na verdade, pairava-se uma grande controvérsia sobre que momento você podia requerer a desconsideração. Se você tinha que ajuizar uma ação própria para requerer a desconsideração, ou se na fase de cumprimento de sentença ou de execução, você descobrindo a fraude ou abuso, você podia incidentalmente requerer a desconsideração. E você tinha entendimento com os dois lados. Havia quem entendesse que você precisava de uma ação própria, em prestígio a ampla defesa e o contraditório, porque dizia quem sustentava essa corrente que você precisaria ajuizar uma ação própria para que a parte pudesse defender, apresentar contestação, agravo, apelação, todos os recursos cabíveis. E havia uma segunda corrente que já era encampada pelo STJ, que admitia essa desconsideração incidental, sob o argumento de que isso prestigiava a celeridade e a efetividade do processo. Então, no curso do processo, verificada a fraude ou abuso, você podia requerer a desconsideração, e que se sustentava que não havia violação contraditória para a defesa, por quê? Uma vez intimado da desconsideração, a parte teria o direito de exercer a sua defesa. Por exemplo, pela via dos embargos. Ela poderia, uma vez intimada da execução, se defender pelos embargos que cabem também, recurso de apelação, uma ação autônoma de impugnação. Então, o STJ já tinha esse posicionamento, mas a questão era controvertida. Eu mesmo, lá no Rio, como eu disse, tive que agravar de diversas decisões de juízes que recusavam a desconsideração incidental, dizendo que eu tinha que ir pela via própria. Eu tinha que recorrer para conseguir obter a desconsideração. E o juiz, depois de má vontade, dificultava ao máximo o procedimento de expropriação. Hoje não tem mais como fugir, porque o novo código,
ele previu expressamente que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente ao processo. Então, o procedimento de desconsideração, ele é um incidente no processo. Só não será incidente ao processo, o próprio Código diz isso, se você requerer a desconsideração logo na inicial. Aí tudo bem, aí não há que se falar incidente. Mas se você requer a desconsideração no curso do processo, é um incidente que inclusive suspende o curso do processo principal, até que se resolva o incidente de desconsideração. Então hoje acabou-se com essa controvérsia. Então hoje você pode ter a desconsideração incidentalmente, sem qualquer discussão. O último ponto que eu queria tratar com vocês é a da questão da dissolução das sociedades, que o novo Código também promoveu uma profunda alteração aí em relação ao Código anterior, ao Código de Processo Civil anterior. Bom, primeiro, a dissolução total das sociedades. O Código de Processo Civil de 73, ele não trazia um procedimento para a dissolução judicial total das sociedades. Então, quando você tinha algum litígio entre os sócios e precisava ajuizar uma ação para uma dissolução judicial, o Código de 73 não continha uma previsão sobre esse procedimento. Não tinha. Ao contrário, nas suas disposições transitórias, lá no 1278, inciso 7, o Código de Processo Civil anterior dizia que para a dissolução da sociedade você tinha que aplicar o procedimento especial do Código de Processo Civil de 1939. Então veja, até 18 de março deste ano, o Código de Processo Civil de 1939 ainda estava vigente. Em algumas partes, mas estava vigente. Um exemplo é o procedimento de dissolução das sociedades. O novo Código, ele acabou com isso. O novo Código, ele não previu mais essa aplicação do Código de 39, como diz o seguinte, que aqueles procedimentos lá do 1278 do Código, que remetiam ao Código de 39, se eles não foram encampados pelo novo Código ou não foram encampados por uma legislação especial, vão observar o procedimento ordinário do novo Código, que se inicia lá no artigo 318 dele. Então veja, hoje, a ação de dissolução total das sociedades é procedimento ordinário do novo CPC. Você não tem mais um procedimento especial, o procedimento do Código 39. Finalmente, o Código 39 foi sepultado, não sai mais do lado da sepultura. Acabou. Agora, o novo Código, ele não previu, deveria ter previsto um procedimento para dissolução total, mas previu um procedimento para a dissolução parcial da sociedade, a chamada resolução da sociedade em relação a um sócio, a partir lá do artigo 599. Então, a partir lá do artigo 599, você tem o procedimento da ação de dissolução parcial. Então, o Código hoje só previu menos, quando você resolve a sociedade em relação a apenas um dos sócios. Bom, o cabimento, primeiro, o cabimento dessa ação aí por um procedimento especial. Diz o Código que será cabível essa ação de dissolução parcial da sociedade no caso de falecimento do sócio, no caso de exercício do direito de retirada ou recesso, ou no caso de exclusão do sócio. Então, quando você quiser fazer a resolução da sociedade em relação a esse sócio, a dissolução dela, e a apuração de haveres nos casos de falecimento, de exclusão ou saída, recesso ou retirada do sócio, você aplica esse procedimento do 599 seguinte. Mas o novo Código também inovou.
ele disse que cabe o procedimento de dissolução parcial quando você quiser fazer só a dissolução, sem apuração de haveres, ou quando você já tiver feito a dissolução extrajudicial para fazer só a apuração. Então, seja na dissolução e apuração, só dissolução ou só apuração, vai aplicar o procedimento do 599 seguinte. Outra novidade no código foi a possibilidade de aplicação do procedimento de dissolução parcial no caso de sociedade anônima, no caso das sociedades anônimas fechadas. Então, quando você tiver uma sociedade anônima fechada, que é considerada uma sociedade de pessoas, você pode utilizar o procedimento de dissolução parcial. A dissolução parcial da sociedade ela é muito discutida nas sociedades anônimas comuns. Né? Há previsões excepcionalíssimas na Lei 6404, mas hoje o Código de Processo Civil prevê expressamente. Só que o Código de Processo Civil, ele cometeu uma grande falha aqui. Essa questão é tratada no parágrafo 2º do artigo 599, que diz o seguinte: a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não pode preencher o seu fim. Então, sócios que representem 5% ou mais do capital social dessa sociedade anônima, se eles comprovarem que essa sociedade não pode preencher o seu fim, eles podem requerer a dissolução parcial. E por que é uma falha aí? Porque a Lei 6404, a Lei das SA, ela diz lá no artigo 206 que essa hipótese aqui de sociedade que não pode cumprir o seu fim, isso é caso de dissolução total da sociedade. Então você tem a lei especial dizendo que isso é caso de dissolução total e o Código de Processo Civil diz que você pode requerer dissolução parcial nesse caso. Uma falha do legislador que não observou a disposição da lei especial, né? Mais um equívoco que não é incomum do legislador. Para a gente finalizar, 3 pontos também importantes a serem observados. Primeiro, hoje o Código de Processo Civil diz expressamente qual é o critério aí, no caso de solução parcial, para apuração de haveres do sócio que se retira. Diz o Código de Processo Civil que na omissão do contrato, a apuração de haveres se dará por balanço de determinação. Então, o legislador, primeiro, prestigiou a autonomia da vontade, ou seja, primeiro você olha o contrato. Se o contrato disser qual é o critério para apuração de haveres, você observa o contrato social. Agora, se o contrato social for omisso, aí você aplica esse critério do balanço de determinação. E aí o que é esse balanço de determinação? Parece um nome difícil, não é complicado. Alguma fórmula matemática absurda, chamar um grande matemático, não. O balanço de determinação, na verdade, é um balanço real em que vai se determinar quanto o sócio tem a receber, inclusive a partir dos bens intangíveis da sociedade. Então vai se fazer um levantamento de todos os bens da sociedade, de todo o patrimônio, vai se verificar a participação daquele sócio no capital social e vai se indenizá-lo por aquele montante. Agora, eu disse para vocês que o legislador, ele prestigiou a autonomia da vontade. Ele diz expressamente que só se aplica o balanço de determinação se não tiver critério no contrato. O STJ,
depois da edição do novo código, numa decisão que foi divulgada no informativo 558, o STJ decidiu, num ato de ativismo judicial, de contrariedade à lei, ele afastou o critério do contrato e disse o seguinte: ele diz que só se aplica o critério do contrato se as partes todas, se os sócios, depois de feita a apuração, depois de feitos os cálculos, se por unanimidade eles concordarem com o valor encontrado. Se eles não concordarem com o valor encontrado, tem que se fazer o balanço de determinação, ou seja, a vontade das partes não existe para o STJ. Né? Então, uma decisão proferida após a entrada em vigor do novo código, que se menciona o novo código, mas o STJ diz que não. Que só se houver a concordância dos sócios com o valor apurado para se aplicar aí o critério do contrato. Outro ponto importante, o segundo e penúltimo ponto aqui para a gente examinar, é o momento em que se dá a resolução da sociedade. Isso era um ponto que trazia grande controvérsia. Quando é que, de fato, quando havia discussão entre os sócios, você tinha a resolução da sociedade até para fim de cálculos, de quando você começa a calcular, com base em que patrimônio, de que momento. Hoje o legislador, de modo expresso, estabelece todas as situações em que é possível a resolução em relação ao sócio e qual o momento que se dá essa resolução. Por exemplo, no caso de morte do sócio, diz o novo código, é a data do óbito. No caso de sociedade por prazo indeterminado, em que há saída imotivada, ou seja, em que o sócio apenas notifica a sociedade, diz o código, a partir do 61º dia que a sociedade é notificada do desejo do sócio retirar. Então o código ele estabelece aí os momentos em que se dá a resolução para acabar com qualquer discussão. Hoje o critério é objetivo. E o último ponto, que para mim em determinadas situações pode gerar uma inconstitucionalidade no caso concreto, é a previsão do novo CPC de que nas ações de dissolução da sociedade, o sócio que deseja sair, que ajuiza a ação, ele tem que citar a sociedade e todos os demais sócios da sociedade. Então o sócio que quer se retirar, ele cita a sociedade, coloca no polo passivo também todos os outros sócios. Isso é simples, numa sociedade limitada, numa sociedade anônima fechada, que você tenha 3, 4, 5 sócios. Agora você imagine uma limitada, que é possível, com 30 sócios. Será que esse sócio que quer se retirar, ele vai conseguir citar os 30? E as custas para citação? Ele tem que pagar custas por cada destinatário do ato. Ele pode não ter condição. E será que ele vai fazer jus à gratuidade de justiça? Isso, em determinadas situações, pode viabilizar o exercício do direito de ação. Então, você tem nessas situações, determinadas situações em concreto, uma violação ao princípio da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário. Então, em determinadas situações, essa exigência é inconstitucional, porque impede que a parte exercite o seu direito de ação. Gente, essas são, sucintamente, as observações das repercussões do novo Código de Processo Civil sobre o direito empresarial. Tem muitas questões aí práticas que ainda vão suscitar controvérsia, ainda há muito debate na doutrina, né? A doutrina ainda é muito vacilante, e a gente vai ter que esperar aí o que os tribunais vão dizer. Lembrando-se que deixar isso na mão dos tribunais é extremamente perigoso. A gente viu aqui um exemplo no STJ, aqui no informativo. O STJ, recentemente, falando sobre o novo código, diz o seguinte:
o STJ tinha uma jurisprudência remansosa no sentido de que o juiz, o desembargador, o tribunal, não precisa atacar todos os pontos de argumentação da parte para julgar um recurso. A STJ sempre entendeu isso. Os tribunais repetiam isso. O novo Código de Processo Civil, pelo contrário, diz que o juiz tem que atacar todos os pontos. Aí o STJ, há cerca de 2, 3 semanas atrás, deu uma decisão dizendo que não há necessidade, que só há necessidade de o juiz atacar todos os pontos se para solucionar a controvérsia precisar atacar todos os pontos. Se ele, para solucionar a controvérsia, bastar discutir um ponto só, está ótimo. Ou seja, veio a nova lei para modificar e o tribunal, o STJ, que é o Tribunal da Cidadania, está lá. Se for lá visitar Brasília, está lá, o Tribunal da Cidadania. Decide contra a lei. Então, a gente espera que nós, e vocês principalmente, aplicadores do direito, sejam críticos e saibam conduzir aí o nosso sistema jurídico para o caminho que ele deve ser conduzido. O que a gente está vendo é a história acontecer. Ainda que se discuta se o código é bom, se o código é ruim, ele traz inúmeras modificações importantes. E a gente está vendo efetivamente a história desse país, especialmente do judiciário moroso, travado, burocrático, ser desfeita. E como a gente está falando um pouco de história, da história sendo feita, eu gostaria de terminar essa palestra citando uma poesia do filósofo cubano Pablo Milanés, que virou uma canção posteriormente, em que ele diz o seguinte: a história é um carro alegre, cheia de gente contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Gente, obrigado, boa noite. Quero agradecer o Thiago e primeiro vou passar para vocês, que é uma participação, se alguém quer fazer algum questionamento. Então tá. Ó, tem vários livros aqui. Vou começar com o do Alexandre Mazar e agradecer o Thiago. Eu fiz o meu trabalho de graduação sobre a dissolução da sociedade anônima pela quebra de afetos societais. E eu vi tu falando isso e me lembrei do meu trabalho e dessa situação agora, né? Que fica mais. A gente vai ter que esperar o que vai acontecer, né? Como tu falou. O livro que a gente vai doar é esse aqui, Relação Jurídica de Administração Pública. E eu vou pegar um que seja mais na área, aqui, ó, esse aqui. Do Irineu Mariane, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Depois, até se tu quiser fazer o sorteio e mandar o livro, a gente pode, sim, claro. Pode fazer. Então eu vou pedir para dizer o nome e falar a pergunta. Boa noite, Thiago. Agradecer pela palestra. E eu tenho um questionamento em relação ao que tu colocaste, né? Tu disseste num determinado momento da tua exposição que diz assim, ó, no caso da dissolução total da sociedade previsto em lei especial, sendo que essa lei especial deve prevalecer em tese sobre a lei geral, como é que fica no caso que o novo Código Civil entendeu que pode haver uma revogação geral, revogação parcial da sociedade? Quer dizer, no momento tu tem uma lei especial que diz que só pode dissolver totalmente a empresa. Aí vem o novo código diz que tu pode dissolver ela parcialmente. Sendo que a lei geral, se a lei especial deve prevalecer a lei geral. Na verdade nós tínhamos... Tá. Adiantando. Eu te passo aqui o microfone, e daqui é melhor para a gente gravar aqui as perguntas. Boa noite. Ainda sobre o problema da desconsideração da personalidade jurídica, não ficou bem claro para mim
parece que antes desse novo código, o juiz poderia decretar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica, embora tenha havido uma decisão antiga lá no STJ dizendo que era preciso o contraditório, né? E hoje, como ficou? O juiz pode, recebido o pedido de ofício, desconsiderar a personalidade jurídica sem o contraditório? Se alguém quiser fazer mais, estão convidados. Bom, vamos falar primeiro da questão da dissolução total. O que acontece? Na verdade, a gente não tinha uma lei especial. O que a gente tinha era uma previsão do Código de Processo Civil de 39, que tratava do procedimento da dissolução total. Esse procedimento do Código de 39, ele continuava vigente porque o Código de 73 previa no 1278, inciso 7º, a aplicação do procedimento do Código de 39 para a dissolução total das sociedades. Então, o Código anterior, nas disposições transitórias dele, previa que esses procedimentos que ele enumerava no 1278, dentre eles o de dissolução, ele previa que esses procedimentos ainda estavam vigentes. Com o novo Código, ele expressamente revogou aquela disposição do 1278. Ele fala... Espera aí que eu tenho um artigo aqui. De cabeça eu não me lembro. É o 1046, parágrafo 3º. O 1046, parágrafo 3º diz o seguinte, que aqueles procedimentos lá do 1278 do Código anterior, se eles não receberam tratamento em lei especial, ou seja, se você não teve uma lei especial criando aqueles procedimentos, ou se o novo Código não trouxe um procedimento específico naqueles casos, aquelas disposições estão revogadas e você aplica o procedimento ordinário do novo CPC. Então, qual é a conclusão? Você só tinha procedimento de dissolução total no Código de Processo Civil de 39. Aquele procedimento, como ele não foi encampado numa lei especial, nem pelo novo Código de Processo Civil, ele está revogado. E aí você não tem nem lei especial, nem o Código de 39. Como consequência, você vai aplicar o procedimento ordinário do novo Código de Processo Civil. Ok? Agora, na questão da desconsideração. Na verdade, de repente eu não me fiz entender bem, quando eu falei da questão da desconsideração, eu falei que a gente tinha uma controvérsia. Uns que entendiam que ela podia ser requerida incidentalmente, e outros que entendiam que precisava de uma ação própria. Os que entendiam que precisava de uma ação própria falavam do contraditório para a defesa de modo amplo, ou seja, possibilidade de contestação e todos os recursos consequentes. A segunda parcela da doutrina, que era aceita pelo STJ, dizia o seguinte: não é que ela pudesse ser de ofício, ela podia ser incidental, ou seja, no curso do processo. Então, se a parte, no curso do processo, verificasse a fraude ou abuso, ela não precisava ajuizar uma ação própria de desconsideração. Ela podia pedir incidentalmente no processo. Então, você estava lá litigando com uma sociedade. Você descobriu que o patrimônio dela foi esvaziado fraudulentamente pelos sócios. Você pedia desconsideração. E o que acontecia? Você intimava o sócio daquela desconsideração. E aí os sócios poderiam vir pela via dos embargos, se defender, iam se utilizar dos embargos à execução, iam responder por embargos, ia ter sentença nos embargos, direito de apelação, a recurso de apelação. Então, você tinha o direito do contraditório com a defesa. Mas o que a doutrina e a jurisprudência do STJ afirmava, esse contraditório aqui ele é diferido, porque ele vai se dar em momento diverso do processo, ele não vai ser afastado, ele vai ser só em momento diverso. Hoje essa discussão acabou porque vira um incidente. Instaurado o incidente, o sócio ou a sociedade que tem a desconsideração efetivada, seja direta ou inversa, ela será citada para responder em 15 dias.
Então, continua havendo contraditório com a defesa. Tá? Isso não fica afastado, porque senão você realmente viola lá o artigo 555 da Constituição, que prevê a possibilidade de você retirar bens de qualquer sujeito sem observância do devido processo legal. Tá? Mas contraditório com a defesa continuam preservados. Ok? Alguém gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta? Muitos que estão aqui, a maioria, trabalham no judiciário, aqui próximos, né? São participantes assíduos aqui. E eu quero agradecer a presença de vocês e pedir para o professor me dizer um número, 4 números, na verdade, de 1 a 32, e a gente vai sortear esses livros aqui. Se tu puder me dizer, eu vou anotando aqui. Para não ser injusto com um. Geralmente um e o último nunca ganham nada, né? Ninguém escolhe o um e o último. O 32, o último. O 18 e o 25. E eu vou mais 2, porque aí quem quiser depois me manda um e-mail com o endereço que eu mando o meu livro. Eu tenho na verdade 3 livros publicados, mas eu mando um livro de contratos mercantis para vocês. Então, eu tenho um livro, 2 livros em matéria civil, né? Um que foi o meu trabalho de conclusão da pós-graduação lá na Escola da Magistratura, que o Nascitura e os Direitos da Personalidade, pela editora GZ, e tenho 2 livros pela Atlas, que hoje é o Grupo GEM, é um livro de contratos mercantis e um livro que é Direito e Justiça Social. Tá? Então são essas 3 obras, mas eu mando de contratos mercantis aí para quem se dispuser mandar o endereço, eu me comprometo a mandar. Quais os números? Pode ser o 12 e o 28. Então, quero agradecer antes de encerrar ao professor Tiago, a mãe dele também, que veio presente prestigiar, e avisá-los também que ele, hoje à tarde, ele gravou uma palestra que depois vai estar disponível no sistema EAD do projeto que a gente tem da Escola de Educação à Distância. E vocês que são servidores e ficam muito preocupados com a questão da certificação, né, que o tribunal solicita, a gente não vou falar o nome da faculdade ainda, mas tivemos hoje um retorno de uma das faculdades que vai estar certificando conosco, e daí eu vou poder atender os critérios do tribunal, que é mostrar o conteúdo programático do certificado, a certificação junto com uma entidade conveniada ao MEC, e também o quadro de professores. Eu não preciso falar que são sempre pessoas com notório saber, né? E que eu fico muito feliz, Thiago, de tu ter dedicado um tempo para estar aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal na internet também vai assistir. A minha voz eu falei demais, né? Então vou descansar um pouquinho depois, mas vou dizer o nome de quem ganhou. É a Juvenina, é isso? Ganhou um livro aqui do Direito Tributário Brasileiro, do Mauro Luiz Rocha Lopes. Se vocês quiserem pegar na hora do certificado, não tem problema, vai estar na ordem aqui. Depois foi o Rafael Spinelli, é isso? Também, tá, Rafael, Direito do Trabalho. A Isabela Pedro Cunha, é isso? Tá aí, ganhou um livro também da Suzana, sobre crimes eleitorais. E o Maurício Mota, tá aí, Maurício, tá aqui, Maurício do Silva Venosa. E agora os que ganharam o livro do professor foram o Weber, tá aqui, o Weber ganhou, e o Jefferson Luiz também ganharam. Então a gente sempre faz uma foto, professor, de encerramento. Eu vou pedir para vocês ficarem juntinhos, como a gente costuma fazer. O jornal vai para essa edição, que é histórica, a edição de encerramento do impresso e para o digital. Então fiquem todo mundo junto, documento de identidade, para a gente poder entregar o certificado. Obrigada a todos. Obrigada.